A sombra do carrasco. Imagine ser um fã de boxe nas Filipinas no início dos anos 2000. Você ama seus lutadores. Eles são corajosos, são guerreiros. Mas há um nome que é sussurrado com medo nos ginásios de Manila. Um nome que se tornou sinônimo de derrota. Bem-vindo ao canal definitivo para conhecer as melhores histórias do boxe. Pegue sua bebida favorita e fique confortável, pois esta é uma das lutas pelas quais Manny Pacquiao é amado por todos nas Filipinas. Phassan 3K Battery. Este lutador tailandês não era um campeão mundial famoso nos Estados Unidos, mas na Ásia ele era o bicho-papão. Ele havia construído sua carreira sobre os ossos de boxeadores filipinos. Até dezembro de 2004, Phassan tinha enfrentado 22 filipinos consecutivamente. O resultado? Ele havia vencido todos. 22 famílias vendo seus filhos perderem. 22 promotores filipinos baixando a cabeça. Se você acha que não é muito impressionante, considere que um boxeador profissional costuma ter no máximo 3 a 4 lutas por ano e um boxeador em ascensão cerca de 10 lutas. Era uma sequência humilhante. Phassan chegou às Filipinas não como um visitante, mas como o dono do quintal. Caminhava com a arrogância de quem sabe que tem a fórmula secreta para destruir o estilo filipino. Mas naquela noite em Taguig, o destino lhe preparava uma surpresa. A vítima número 23 não era um operário qualquer do ringue. Era um tufão chamado Manny Pacquiao, e ele estava prestes a cobrar todas as dívidas pendentes. O contexto: Pacquiao na corda bamba. Para entender a eletricidade daquela noite, temos que lembrar onde Manny Pacquiao estava mentalmente. Hoje, o vemos como uma lenda intocável, mas em dezembro de 2004, Manny tinha dúvidas. Ele vinha de uma guerra brutal em maio contra Juan Manuel Márquez, que terminou em um empate polêmico. O mundo do boxe estava dividido. Alguns diziam que Manny era uma farsa de um golpe só, outros que ele era o futuro. Pacquiao precisava de uma vitória que fosse uma declaração de princípios. Além disso, já tinha assinado uma superfuga contra a lenda mexicana Eric El Terrible Morales para março de 2005. Isso tornava a luta contra Phassan perigosíssima. Se Pacquiao perdesse, ou se sofresse um corte, ou se tivesse um desempenho ruim, a luta milionária com Morales desapareceria. Freddie Roach, seu treinador, estava nervoso. Phassan era canhoto, igual a Manny, mais alto e especialista em sujar as lutas. Era a clássica casca de banana, uma luta onde você tem pouco a ganhar e tudo a perder. Mas Manny, fiel ao seu estilo, queria sangue. Queria vingar seus 22 compatriotas caídos, a pesagem e a atmosfera. O palco foi a MC Home Depot Arena, em Taguig. Não era o MGM de Las Vegas com ar-condicionado. Era um estádio ao ar livre, úmido, quente e lotado de filipinos que gritavam sedentos por vingança. Na pesagem, a diferença física foi evidente. Phassan 3K Battery, cujo nome real era Narit Firang, parecia sólido, confiante. Sua equipe, patrocinada por uma marca de baterias, daí o nome, sorria. Eles tinham estudado Pacquiao, sabiam que Manny era agressivo e planejavam o contra-ataque. Para os apostadores locais, Pacquiao era o favorito, mas havia um medo real no ar. E se este tailandês for nossa maldição? E se ele fizer de novo? Quando Manny subiu ao ringue, com seu característico cabelo tingido da época e as luvas Cleto Reis de nocauteador, a multidão não apenas aplaudiu, ela rugiu. Exigiam dele uma coisa: mate-o. Round 1. O choque de canhotos soa o gongo. Round 1. Historicamente, lutas entre dois canhotos, Southpaw versus Southpaw, são um xadrez entediante. Os pés se enroscam, os ângulos são estranhos. Mas Pacquiao não sabe jogar xadrez. Ele joga dardos. Desde o primeiro segundo, a velocidade de mãos de Pacquiao deixou Phassan em choque. O tailandês tentou estabelecer seu jab para manter Manny longe, mas Pacquiao encurtava a distância, com um jogo de pés frenético. Phassan lançou alguns golpes sólidos no corpo, tentando frear o Pacman, mas Manny os absorveu e respondeu com combinações de 4 golpes. Ao final do primeiro assalto, o rosto de Phassan mudou. Já não tinha o sorriso arrogante da pesagem. Ele percebeu que a velocidade que via nos vídeos não fazia justiça à realidade. Os golpes de Manny não eram vistos, eram sentidos. Já era tarde demais quando você sentia o primeiro golpe, pois atrás dele, certamente vinham mais 2. Assim era a velocidade de Pacquiao na época. Nako! Swerte sa kinito kung makakasurvive sa dito. Isang tama pa ni
Z o dito si Butchoy sa mukha nitong makikita natin sa laban na ito. Well, Chino, I like Gores' patience, ha? Nakita natin, hindi siya nagmamadali. Oh, kanina nakita natin Dito nung variety of punches, nakita mo yun, minimix up niya, going to the head, going to the body. So ito si malapitan, ha? Ako maganda yung impressed ako dito sa kanyang left straight. Pero meron din siyang kanan na uppercut. Siya, Nakatayo lang doon, ang tabang dito. from one punch, but ito, he's taking those punches. He came here to fight. Importante rito rin, Kinito, dati itong si Butchoy doesn't box himself out, ano? Kaya tama yung sinasabi mo kanina, siya bumukas lang at may opening, saka umataking. That's what itong si Z Gores is doing. Tsaka nakita din natin, Chino, no? Umaatake din siya sa kanya sa mukha. Excellent variety being shown here by Z Gores. Wala pa ako nakikita ng offense galing sa Thailander. Defensively so far. Last 5 seconds itong ating first round. One knockdown has been scored by the Filipino Z Gores. Pero first round and this star is lucky. Aba, partner, tough guy din ito si Star, ano? Okay lang sa kanya. At ito si Z Gores, ang kanya pong trainer of course ay si Ala Villamor. Ala Villamor. Round 2. A primeira queda e o cheiro de sangue segundo assalto. Aqui é onde a maldição do tailandês se quebrou para sempre. Pacquiao, seguindo as instruções de Fred Roach, começou a usar o gancho de direita, o famoso Manila Ice, que estavam aperfeiçoando para abrir a guarda. No meio do round, Manny conecta uma esquerda reta monstruosa. Fassan tenta se segurar, mas as pernas não respondem. Boom! Fassan na lona. O estádio quase veio abaixo. O homem que tinha aterrorizado as Filipinas por anos estava rastejando no chão. Ele se levantou na contagem de 8. Corajoso, é preciso dizer. Mas já não estava lutando para ganhar. Estava lutando para sobreviver. Manny sentiu o cheiro de sangue e se tornou um tubarão. Encurralou-o nas cordas, lançando bombas de todos os ângulos, mas o gongo salvou o tailandês. Por enquanto. Definitivamente, o sorriso desapareceu quando ele voltou para o seu corner no segundo assalto, olhava para o chão balançando a cabeça e esperava por uma resposta milagrosa. Si Gores, mga kaibigan, he better clicks. Yun ang wala pa. Power ng suntok ni Star. Sabi na natin, this guy is a tough. Ang problema ni G, iwanan niya yung mukha yung kanan niya, bukas pagka bumibitaw siya ng Gores. At that time yung tinamaan siya, no? That should wake him up now. Ayan, nakataas na yung kamay Kinito. Yeah. Tinamaan na naman siya ng Star. Saka bumubukas Kinito si Z pag pumapasok siya sa katawan at mas make. Sa corner. This is a big test para sa kanya, no? May punso ba si Z Gores? Still in there, in the middle of the ring, swapping punches with the Star. So one fighter has been down and been tagged and almost went down. Yan po si Z Gores. So, tititignan natin ito grabe ito. Good break. Kinito, ito yung koneksyon na tumama kay Z Gores. That tagged him. That was the... Round 3. Brincando com a comida. No terceiro assalto, vimos a crueldade do boxe. Fassan saiu com a guarda muito alta, protegendo a cabeça, aterrorizado pela esquerda de Manny. O que Pacquiao fez? Começou a castigar o corpo, costelas, estômago, fígado. Ouvia-se o som seco das luvas impactando a carne. Pacquiao estava desmantelando seu rival peça por peça. Na mente de Fassan, sinal, passaria a ideia de que ele estava fingindo, ou seja, no momento em que ele buscasse proteger o corpo, Pacquiao o caçaria pela cabeça. E essa é uma situação bastante perigosa. Houve um momento em que Fassan quase caiu sozinho pela tontura dos golpes, mas o árbitro o deixou seguir. Pacquiao diminuiu um pouco o ritmo, respirou e olhou para seu rival com frieza. Estava calculando o fim. Não queria uma decisão técnica, queria um nocaute para os telejornais. Queria enviar uma mensagem para Morales em sua próxima luta. Parang tumitigil sa gitna ng combination mo. But again, that variety, that combination after the hook. Galing dito kay Z Gores. Impressive dito sa strong left. Galing dito kay Vista in the second round. Ito, ginajab Gores, yung kanyang kalaban, just to soften him up even more. Interested mo dito ay si Coach Freddy Roach ni Manny Pacquiao. Dahil gusto niya ring makita ang progress ito pong si Murad Muhammad, yung New Jersey promoter, also keeping a close watch on the progress of USA. No? Yung pagsusunod sa kanya ni Murad, kung gusto niya makarating sa malayo, some of the things he has to improve Kinito. Especially when he's moving in and throwing his punches in combinations. Laban inyong mapapanood ng live ang mula po sa Solar Sports Network. Again, we'd like to thank Patron ngayon
Actually, basketball patron turned boxing patron si Mr. Manny Pacquiao. End of the third round, and Butcher, of course, dominating so far. Except ang round na kanyang pagkaka-moment of carelessness. Pero all throughout, it has been all seeing both fighters a nice ovation pagkatapos ng third round na yun, no? Ayan po si times 2 yan for both arms, and then you also have to add Kailan mo the sukatin length yung likod of his, natin? yung likod. Kamali lang siguro ng sukat. Yun, Ano okay. niya kasi yung nasukat, akala yata doon sa weigh-in kahapon, ang susukatin eh. Yung gano'n ang ginagawa sa akin. Sinusukat yung Amerikana, pumunin. Babalik na tayo sa laban nito. Oh, ito left straight ni Gores at saka yung right uppercut. Tapos yung right hook niya sa katawan. Telegraph uppercut, pero that has been connected para Round 4. O uppercut que abalou a Ásia quarto assalto. O fim da história. Manny Pacquiao sai decidido. Farsan tenta lançar um jab preguiçoso, já sem energia. E aqui vem a obra de arte. Pacquiao faz uma finta, agacha-se levemente e carrega todo o peso do seu corpo na perna esquerda. Lança um uppercut de esquerda que entra limpo, direto no queixo, invisível para Farsan. O impacto foi tão brutal que levantou o tailandês do chão. Farsan caiu de costas, com os olhos revirados, totalmente desconectado da realidade. O árbitro nem precisou contar. Fez o gesto de acabou imediatamente. Manny Pacquiao correu para o corner, levantando os braços. A multidão estava em êxtase. Ele não apenas havia vencido, havia vingado os 22 compatriotas que caíram antes dele. Samantala kanina si G. Gores showing us some happiness. Tinatawag niya si Chayong para atakihin yung kanyang bodega. A blow to the midsection itong si G. Gores. Excellent defense ni Chayong. Ngayon itong si G. Gores. Ito, nagja-jab-jab ngayon si D-Star. Ito si D-Star. We need to throw a nice right against the southpaw. Yun. left open. Yung kanyang left side. At eksakto ko sa mga atake. He is pressing the attack. Alam, napapansin mo kung Tumitigil po niya. Tumitigilan. Tama kinito. So, eto, parang napapansin dito ni Gustavo. Getting hurt. Nice, sa first time. Sa kanya, ito sinasabi ko, na parang pinapagod na si Gores. Magandang isang oxygen tank nitong si Gores. So, dito magiging labanan doon ng Maganda left straight, no? maganda yung left straight niya. So, yung upper niya at saka yung hook niya na right kanina, yun ang mag-set up dito kay Star. Exactly. Three-punch combination. Right jab, left straight, tapos right uppercut. That's the... We're nearing the end of the fourth round. Labanan nito kung sino ang mas matibay at sino ang mas madami ang gasolina. Hatid sa inyo ng Smart Padala. At guys namin pasalamatan ng lahat ng nagtulong-tulong. This is not ay ang ating kampiyon na si Manny Pacquiao sa harap ng kanyang mga nagmamahal na kababayan. There is that combination. Ang dalawang dito nakita mo dalawang kaliwa. Oo. At definitely nayanig ito si Dishtab. Left straight, no? Left straight. Oo. Hindi, matibay talaga yung Thailander. Sa Luneta, nagkaroon na din ng malaking crowd, no? You remember si Luisito Espinosa, Yes. yung nilabanan niya siya yata, no? Medina. Si Medina, yes. So, sa Luneta. And that drew a record crowd as well, no? Kita po ninyo ang ating mga kababayan na swerte tayo dito, no? 10 libre. 10,000 is the prime seat, mga kaibigan. At kayo, mga kababayan, libre din. Yun ang Yun pinakamaganda. ang kababait ng mga sponsors natin. Of course, samahan po. At tayo po ay napapanood sa Mercury Drug, ang giant electronic screen sa Plaza Miranda. Dito at Yerko. Gores ang lupa. Dapat mag-ingat si Gores. But he remains a dangerous opponent para kay Gores. Sobrang tiba yan ako ang masasabi natin dito. But he is getting nailed by so many punches. A barrage of punches. Diretso ang kaliwa niya sa mukha ni Distar. Pero si Distar nandun pa rin eh. Ang problema, hindi na natin malalakas musubok, and yet he has kept himself standing in front of me. Ano pang kailangan ko ibato sa kanya? Tama. Yung ikaliwat na niya. Sometimes it's a sign of desperation. Oo. Parang hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ito na si Distar. Hindi marunong kumasok dito. Ma-pride itong batang ito. Ito ngayon, no? Si Gores, pinakita niya kanyang book. That's not...
Hindi yun, hindi knockdown yun. Hindi pa ni Zigores at Tumista. Hindi knockdown. Ito na sa kanina ni Zigores. But he has remained standing in front of Zigores. Hindi ko na kung anong... Conclusão. O trampolim para a glória. Aquela noite em Taguig foi mais do que uma luta. Foi um exorcismo. O assassino de filipinos foi aniquilado e nunca voltou a recuperar seu nível. Sua sequência e sua carreira terminaram nos punhos do Pacman. Para Manny, esta vitória foi o combustível que ele precisava. 3 meses depois, ele iria para a guerra contra Eric Morales, iniciando uma das maiores trilogias da história. Mas naquela noite de dezembro de 2004, Pacquiao lembrou ao seu povo que, enquanto ele estivesse no ringue, as Filipinas sempre teriam um defensor. O que você achou desta história de vingança? Acredita que o Prime Pacquiao de 2004 é o boxeador mais explosivo da história? Deixe sua opinião nos comentários, dê o like se gosta dessas histórias épicas e inscreva-se. Nos vemos no próximo Gongo!